Olá, professor! Hoje nós vamos falar de redes sociais, mas de forma mais específica, a gente vai falar sobre o Twitter, né? O Twitter, que aí é uma rede social que já está aí entre nós por muito tempo, né? Então ela nasceu antes do Facebook, depois ela perdeu, digamos assim, muito espaço para o crescimento do Facebook, depois nós tivemos o Instagram aparecendo também. Só que o Twitter ele nunca perdeu, né, o que a gente chama de relevância, né? Ele sempre foi, né, uma rede social extremamente relevante, né, pela facilidade que a gente tem de postar e de espalhar informação. Não dá para a gente dizer hoje, também deixar de citar, que o Twitter também se tornou uma rede com uma grande disseminação de fake news, né? Isso infelizmente acontece, mas isso não é algo específico do Twitter, né? Não é um problema do Twitter, é uma dinâmica da nossa sociedade hoje. Isso acontece no Twitter, no Facebook, no Instagram, nas inúmeras redes sociais que a gente tem por aí. O Twitter talvez seja, né, digamos, uma rede que permita isso mais facilmente, justamente pela abertura que ele tem. Mas o que a gente né, o que eu quero falar para vocês hoje aqui é pelas possibilidades positivas que a gente tem de uso do Twitter, tá? Porque em termos de disseminação de conteúdo, né, de pessoas que postam coisas legais, o Twitter hoje ele é muito mais interessante que o Facebook e muito mais interessante que o Instagram, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram, eles têm, digamos assim, objetivos diferentes, tá? E o Twitter, ele tem ainda, né, digamos, um objetivo de disseminação de informação, tá? E também a gente pode dizer que hoje, de certa forma, ele é o termômetro da internet, né? Nós temos aqui, ó, né, os trending topics do Twitter, né, que vocês estão vendo aqui, ó, o que está acontecendo, né? Então é aquilo que é mais citado naquele momento. Então o Twitter tem essa ideia hoje também de ser um termômetro da internet. Fatos que acontecem, né, e que geram muito buzz, que geram muito falatório, eles inevitavelmente acabam aparecendo aqui nos trending topics do Twitter e acabam sendo muito comentados, tá? O que a gente precisa saber é como que a gente pode extrair o melhor dessa rede. E é o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, que é a possibilidade de a gente usar as listas do Twitter para eu ter acesso a um conteúdo mais qualificado, tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar um exemplo bem clássico para vocês aqui, que é a tecnologia educacional, né? Então, todos nós, né, temos determinadas pessoas ou determinados perfis dentro da nossa área do conhecimento que nos interessam. No meu caso aqui, ó, eu vou usar como exemplo para vocês, tá? O Porvir, que está aqui, ó, né? Que é uma instituição que posta muita coisa sobre tecnologia educacional. Então tá aqui o perfil dele no Twitter, tá? Eu já sigo eles, então isso significa que na minha timeline do Twitter eu estou sempre recebendo as postagens que eles fazem. Só que tem uma coisa mais interessante do que isso ainda, que é isso aqui, ó. Se eu clicar nos três pontinhos, vai aparecer esse menu para mim e nós temos aqui, ó, listas, ver listas aqui. O que é que são essas listas? São listas de perfis que o Porvir criou, né, e eu posso seguir essas listas para ver somente o conteúdo dessas pessoas. Então eles têm aqui, ó, uma lista que eles chamam de Educaredes, tá? Uma lista que é de Education Partners e assim por diante. Vamos dizer que eu me interessei por essa lista aqui, ó, inspiradores, né, pessoas e organizações que nos inspiram, né, que inspiram eles ali, ó. Se eu clicar aqui, então eu estou vendo que aqui, ó, ela tem 22 membros, tá? E aqui dentro só aparece, tá, as postagens das pessoas que estão nessa lista. Então já é um filtro. Vamos dizer que eu quero somente ver o conteúdo desta lista aqui. Então, né, eu não preciso vir diretamente aqui no Porvir e achar essa lista. Eu posso seguir essa lista, ó. Clico em seguir. E agora o meu perfil está seguindo. Então isso significa o quê? Que eu posso entrar no Twitter, ó, vou sair daqui, vou lá para a minha página inicial do Twitter, tá? Então, aonde eu comecei a falar para vocês, e eu quero de repente ver aquela lista do Porvir. Então eu vou vir aqui, ó, nas minhas listas e vou procurar ela aqui, ó. Tá aqui, ó, inspiradores, ó. Então eu clico aqui e eu vejo somente o conteúdo, né, dessa lista, somente o conteúdo dos inspiradores aqui. Se eu Porvir colocar mais pessoas nessa lista aqui, ó, só tem 22 membros, automaticamente eu vou ter sempre acesso a esse conteúdo, tá? Então, significa o quê? Que eu posso ver as pessoas que eu gosto, né, que eu sigo,
ver se eles criam listas e seguir essas listas, né? Então, quer dizer, é mais uma, digamos, uma opção de eu ter acesso a conteúdo mais qualificado. É outra coisa que eu posso fazer usando as listas também, tá? Vocês estão vendo que a minha timeline aqui, ó, a timeline do Twitter, né, por característica dele, ela é sempre muito caótica, tá? Então, você tem sempre uma mistura de conteúdos aqui dentro. Se eu quiser organizar isso e qualificar melhor, eu posso novamente vir em listas aqui, ó, né? E criar listas, eu criar as minhas listas. Então, por exemplo, aqui, ó, tô dentro das minhas listas, tá? Venho aqui, ó, no botãozinho nova lista e vou criar uma lista, por exemplo, aqui, eu vou chamar de mídia, por exemplo, tá? Vou dizer aqui, ó, e na descrição, somente perfis de mídia, somente perfis de veículos de mídia. Essa lista eu vou deixar ela privada ou pública. Se eu deixo ela privada, ninguém sabe que ela existe, somente eu. Se eu deixo ela pública, né, se eu não marco aqui, isso significa que as pessoas vão poder entrar no meu perfil e ver as listas, da mesma forma que a gente viu ali no Porvir. Vou deixar ela como pública, dou um próximo aqui, tá? E daí aqui, ó, eu posso, né, eu chamei de mídia, então eu quero que estejam nessas minhas listas aqui, ó, somente a mídia, né? Então, vou colocar o UOL Notícias, tá? Vou colocar o UOL Esportes, vou colocar, né, não quero mais o UOL, quero o Terra também, vou procurar o perfil do Terra aqui, tá, ó, vou botar o Terra, tá, então assim, ó, eu posso ir colocando todas as pessoas que eu quiser dentro dessa minha lista, e eu vou fazer, claro, né, essa categorização da forma que eu achar mais interessante. Então, para eu me organizar, eu chamei a minha lista de mídia e coloquei aqui somente, né, os perfis que me interessam, ó. Coloquei 5 perfis aqui e dei um concluído aqui, ó. Então, quando ele termina, ó, tá, dentro dessa minha lista de mídia, eu só vou ver postagens desses perfis que eu coloquei ali. É claro que eu deixei extremamente aberto aqui, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, somente, né, os perfis de tecnologia, né, eu deixei muito aberto aqui, né, botei o All Sport, botei o Terra, enfim, tá? Então, quer dizer, eu posso qualificar melhor. Então, entrando no meu perfil do Twitter, eu posso vir direto para a minha lista e aqui eu estou consumindo somente aquela lista específica daquele assunto que eu criei. Essa experiência, ela é muito interessante, tá? Porque, de certa forma, a gente está fazendo curadoria de conteúdo da internet. Isso pode ser interessante para o professor, para eu criar as minhas listas e dizer para os alunos seguirem essas listas, tá? Porque essas listas são qualificadas, como da mesma forma que eu posso criar isso como uma atividade, dependendo da minha disciplina. Eu posso pedir que os alunos identifiquem na internet, com base em critérios que eu vou definir, perfis interessantes para um determinado assunto e criar listas listas para que os alunos depois compartilhem essas listas entre os seus colegas e entre os professores. Então essa é uma dinâmica bem interessante para a gente entender, né, essa dinâmica informacional que envolve o Twitter, tá? Então é muito interessante a gente começar a entender que essa rede social é uma rede social extremamente rica em conteúdo, a gente só precisa saber lidar com ela, né, e não, digamos, consumir passivamente tudo aquilo que ela me mostra. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, tá, assine o nosso canal, dê um like nesse vídeo, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.